Boa tarde, pessoal. Trazendo a resolução das questões da semana passada. Questão 18 de estatística. Seja uma sequência não decrescente de dados quantitativos X, com média aritmética M e desvio padrão D. Eu subtraio M de todos os termos de X e depois divido todos os termos resultantes por D, dando origem a uma nova sequência não decrescente Y com o mesmo tamanho que X. Tá? Eu modifico os termos de X e obtenho uma nova sequência Y. Primeiro eu subtraio o Mzinho, a média aritmética original de todos os termos. Depois os termos resultantes eu divido todos por D, desvio padrão original. Eu quero saber qual é a média aritmética e qual é o desvio padrão da nova sequência Y. Tá? Isso é questão de concurso. Pode cair em diversos concursos. Tá? Então eu peço a atenção de vocês, que é uma questão um pouco mais sofisticada, mas usa propriedades que nós já vimos. Eu fiz um pequeno diagrama para tentar facilitar a nossa vida, facilitar o nosso entendimento. Então, eu tenho média, desvio padrão, originalmente Mzinho e Dzinho. O que eu fiz inicialmente? Eu subtraí o Mzinho de todos os termos de X. Como é que a média se modifica? Se você subtrai todos os termos da sequência por um certo valor, a média aritmética é subtraída do mesmo valor. Então, M menos M dá zero. Enquanto isso, o desvio não se altera. Se você adiciona ou subtrai, os desvios, em geral, não se alteram. Então, o que era Dzinho, permaneceu Dzinho. Eu estou utilizando aqui uma sequência intermediária Z, que só recebe a primeira transformação. A Y que recebe as duas. Prosseguindo. Então, partindo da sequência intermediária Z, que eu criei, eu vou dividir todos os termos por D. Dividir por D vai impactar diretamente, dividindo por D, tanto a média quanto qualquer desvio. Então, 0 dividido por D continua 0. D dividido por D dá 1. Então, a média aritmética da nova sequência Y é 0, o seu desvio padrão é 1. Mais uma vez, uma questão que poderia cair em um concurso, até um concurso sofisticado. Letra B de pássaro. Média 0, desvio padrão igual 1. Prosseguindo. Mais uma questão que poderia cair em um concurso. Talvez com uma ou outra pequena modificação. Eu dei a vocês uma sequência X. 1, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 9. Isso tem o objetivo de a gente exercitar mais o cálculo da média aritmética, que a gente vem fazendo há muito tempo, desde o comecinho, e do desvio padrão que a gente introduziu 2 aulas atrás. A gente vai calcular primeiro, para responder o que é pedido, a média aritmética e o desvio padrão dos dados dessa sequência X. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, média aritmética. Você vai somar todos os valores dados e dividir pela quantidade deles. Neste caso, são 9 valores. Então, soma tudo. Divide por 9. Se você somar tudo isso aqui, você vai notar que o resultado é 45. Dividido por 9 é 5. Então, a média aritmética aqui é 5, pessoal. A informação está aqui. E o desvio padrão? Eu tentei fazer da maneira mais compacta possível aqui. Então, primeira coisa, você vai fazer a média aritmética. Repara que eu estou dividindo pelo mesmo 9. A média aritmética é dos quadrados dos desvios absolutos. É o quadrado do desvio padrão, que é a variância. Por isso que eu coloquei aqui o D elevado a 2, quadrado de D. Tá bom? Então, vamos fazer de maneira bem eficiente. 5 menos 1, 4. Repara que é tudo ao quadrado. 5 menos 3, 2. 5 menos 4, 1. 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0 de novo. E mais uma vez 5 menos 5, 0. Tudo ao quadrado. Aqui convém que a gente mude o sentido da subtração, para já ficar positivo de uma vez, já que eu quero o valor absoluto. Então, 6 menos 5, 1. 7 menos 5, 2. 9 menos 5, 4. Se eu somar todos esses quadrados aqui, antes de dividir por 9, eu vou encontrar 42. 42 por 9 dá aproximadamente 4,67. Tá? As unidades aqui, pessoal,
se isso aqui fossem, por exemplo, comprimentos dados em metros, aqui a média aritmética teria comprimento, perdão, teria unidade de metros, 5 metros, por exemplo, e a variância teria metro quadrado, aproximadamente 4,67 metros quadrados. Tá? Isso chama mais atenção, porque isso é variância, não é o desvio padrão. Tem que tirar a raiz quadrada, né? Então, o desvio padrão, o Dzinho, é a raiz quadrada de 4,67, dá aproximadamente 2,16. Agora que eu já tenho a média e já tenho o desvio padrão, eu consigo responder o que o problema quer. Ele quer que a gente encontre que termos da sequência caem num determinado intervalo. Que intervalo é esse, professor? É o intervalo que fica entre a média menos o desvio e a média mais o desvio. Como assim? Faz para mim a média menos o desvio. 5 menos 2,16 dá 2,84. A média mais o desvio, 5 mais 2,16 é 7,16. Eu quero saber a porcentagem dos termos de x que ficam nesse intervalo, ou seja, de 2,84 a 7,16. 2,84 é um pouco menos que 3, com certeza é maior do que 1. Então, ele pega do 3 até o 7,16 é um pouco maior do que 7. Então, pega o 7, o 9 não pega. Então, ele pega tudo de 3 até 7, porque ele pega tudo de 2,84 a 7,16. Dos termos, nesse intervalo, vão do 3 até o 7, os termos em x. Então, são 7 termos, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7. Então, eu tenho que dividir por 9, o total de termos, e calcular a porcentagem. Se você assim o fizer, vai obter 77,78%. Tá bom? Isso quer dizer que 77,78% dos termos de x, dos dados do problema, estão nesse intervalo de 2,84 a 7,16. Média menos o desvio, até a média mais o desvio. Também com pequenas mudanças poderia ser uma questão de concurso. Tá legal, gente? Então, procura fazer com carinho. A média, já deveria saber, com alguma facilidade. O desvio padrão, procure treinar, refazer os cálculos e entender o processo. Repararam que trabalhando com a média e com cada dado você consegue fazer os desvios de maneira eficiente, tá? E o cálculo em si você faz com a calculadora, tá bom? Então, com pequenas mudanças, poderia ser uma questão de concurso. O que faltou? A questão 20. Aproveitando essas informações, olha, repara, a média aritmética é 5, o desvio padrão é 2,16. Guarda essa informação. A questão 20 pede tão somente que a gente calcule o desvio padrão normalizado. O que é o desvio padrão normalizado? O DPN. Pega o desvio padrão, que a gente está chamando de Dzinho, divide pela média aritmética. E pode reescrever como porcentagem. Então, é 2,16 dividido por 5. Fazendo a divisão e reescrevendo como porcentagem, dá aproximadamente 43,20%. Mais uma vez, letra B de pássaro. Tá bom? Então, a 20 depende da 19. Tá? Então, a questão 18 poderia ser trabalhada em concurso. A 19 poderia, com essa pergunta, ser trabalhada em concurso. E ela própria poderia ser trabalhada em concurso, talvez com alguma pequena mudança no enunciado. Talvez uma maior formalização. Mas as ideias são interessantes, são até certo ponto sofisticadas. Então, eu peço que vocês tenham atenção, refaçam os exercícios, observem os vídeos, passem de novo quantas vezes forem necessárias, tá bom? E estudem para manter aí essa chama viva nesse nosso recesso forçado pela pandemia, tá bom? Então, mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, eu espero vê-los em breve e fiquem muito bem. Obrigado.